Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus pela presença do Senhor em nosso meio essa noite. Eu já estou bem alimentada com esses louvores, com a oração, com a palavra que já foi direcionada às nossas vidas. E então a gente se alegra muito. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor. Não há lugar melhor de estar do que aqui neste lugar, ouvindo o Senhor falar por meio dos louvores, por meio do irmão que dirigiu este culto. E o Senhor só confirmou aquilo que o Senhor quer que se fale nessa noite. Eu acho até que o irmão Rui ia pregar aqui a palavra, porque vamos falar sobre o Espírito Santo. Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa que está conosco. Essa pessoa que a gente não pode perder por nada, como disse o irmão. Essa pessoa que a gente tem que pedir ao Senhor para que Ele não se afaste de nós, porque sem Ele estaremos verdadeiramente perdidos. Não terá louvor, não terá unção, não terá oração que suba ao trono da graça se o Senhor, através do seu Espírito, não estiver conosco. Você pode se esforçar, eu posso me esforçar, mas nada vai sair de mim que agrade o Senhor, e muito menos agrade o meu ouvinte, aquela pessoa que está ouvindo nessa noite, você que está aí através do YouTube. Abra o seu coração e sinta a presença, doce presença do Espírito Santo, porque Ele é uma pessoa. O Espírito Santo, Ele se entristece, o Espírito Santo, Ele se emociona, o Espírito Santo, Ele fala conosco como a gente fala com um amigo, como a gente fala com um irmão. O Espírito fala conosco, e é muito gostoso sentir essa presença. Se você sente alguma coisa, se você sentiu alguma coisa nessa noite, se seu coração ficou queimando, se o seu coração ficou vibrando, não foi por emoção, foi porque o Espírito Santo que ungiu a sua vida nessa noite, que desceu como cachoeira, aleluia, em sua vida, e nos traz essa alegria que independe do que está acontecendo, que não depende do que está acontecendo no mundo, não depende das circunstâncias que estamos vendo, dos horrores que estamos vivenciando, das pessoas que estão aí se degradando, das coisas que nós estamos vendo, que o nosso espírito humano se entristece, que dirá o Espírito Santo de Deus. Mas independe a nossa alegria no Senhor, porque ela é a nossa força, é a nossa força. A gente não consegue, o nosso braço não é forte, irmãos. Nós não somos fortes, irmãos. Nós somos fracos. A Bíblia diz que nós somos como um bichinho. Sabe o que é bichinho? Uma coisinha. Somos os bichinhos de Jacó. Somos assim, insignificantes. E um Deus todo-poderoso, um Deus de glória e majestade, se permite habitar em nós, num corpo desse. Aleluia! Por isso que hoje nós vamos falar um pouco e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Esse Deus que o Senhor outorgou para nós. Jesus outorgou o Espírito Santo para nós. Lembra de Jesus quando estava para ir embora e os discípulos estavam alegres porque o Senhor havia ressuscitado, mas ao mesmo tempo o Senhor Jesus percebia que havia neles uma certa tristeza. Além deles serem humanos, eles estavam junto com o Deus de toda a glória. E esse Deus ia embora. Esse Senhor da vida deles, que os resgatou, que tirou eles da lama, que tirou eles do pecado, que mostrou o céu, estava indo embora, estava voltando para a glória. E o Senhor sabia que não podia deixá-los só. E Ele disse: não se preocupem, fiquem onde estão, não saiam de Jerusalém, até que do alto virá aquele que consolará vocês. Que do alto virá aquele que vai convencer o homem de todo pecado, de todo juízo, de todo erro, de toda justiça. Não saiam daí do lugar, porque virá sobre vocês em forma de fogo aquele que vai acompanhar vocês até o fim. Ele será como eu. Ele fará as mesmas coisas que eu fiz e que eu faço. O Espírito Santo que eu vou descer sobre vocês
virá com as mesmas características, com o mesmo poder, a mesma unção, que fará vocês pularem na minha presença. É o Espírito Santo que vai vir sobre vocês. E naquele dia, do dia de Pentecostes, o Senhor cumpriu com a sua promessa, porque a palavra diz que o Senhor não é homem para mentir. O Senhor não é filho do homem para se arrepender daquilo que prometeu para mim, daquilo que prometeu para você. O Senhor prometeu o Espírito Santo, enviou o Espírito Santo. E o que o Senhor tem prometido para você? O que é que o Senhor tem prometido para você que Ele ainda não cumpriu? Pois então aguarde, porque o Senhor vai cumprir, o Senhor cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu, porque a palavra diz que Ele é fiel. Fiel é aquele que prometeu para mim e para você. Oh Deus, eu tenho tantas promessas que o Senhor ainda vai cumprir. É por isso que eu sei que eu não vou agora, não vou partir, enquanto minhas promessas não estiverem todas prontas. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de Romanos. Aqui. A carta que Paulo escreveu aos Romanos, carta belíssima. Segundo os estudiosos, irmãos, segundo aqueles eruditos, aqueles que se aprofundam na letra e na palavra, eles consideram Romanos, sabe o quê? O Evangelho segundo escreveu Paulo. Eles falam aqui, que eu até anotei, que é o maior compêndio da teologia. Paulo alcançou o ponto mais alto da sua análise sobre o sacrifício de Cristo. É o top dos tops aqui, daquilo que Paulo escreveu. Aleluia! E aí quando você começa a ler Romanos, e vai mostrando aquilo que Deus reservou para nós, vamos passando pelos capítulos, do capítulo 5 fala sobre a justificação pela fé. Capítulo 6 fala sobre a graça que o Senhor nos entregou e que nos livra do poder do pecado. Vamos chegando ao capítulo 7 e nós estávamos mortos à lei. E agora Deus vai nos vivificar de novidade no Espírito. E nós vamos para o capítulo 8, onde é o ponto máximo. Falo que é o pico Everest. É o ponto mais alto dessa carta. É o capítulo 8. Quando Deus vai falar através do apóstolo Paulo sobre o Espírito que vai interceder por nós. Aleluia! Aleluia! De que você tem medo? Do que você está temendo? Se você, quando eu vou ler esse texto, você vai aprender, você vai internalizar no seu coração. Você vai falar para você mesmo, com convicção, sem duvidar. O que está escrito aqui, vocês vão tomar como algo único na vida de vocês, que é, vocês têm o Espírito de Deus. Não é um Espírito não, qualquer. Não é um Espírito com letra minúscula. É o Espírito Santo do Deus provedor. Amado, é porque a nossa mente é tão limitada que a gente não consegue enxergar a dimensão do que é isso. E aí esse Espírito Santo que o Senhor Jesus disse que estaria conosco até o fim dos tempos. O Senhor começa a falar, capítulo 8, vamos lá para o versículo 26 ao versículo 30 do capítulo 8 de Romanos. Eu não sei se eu vou conseguir passar para vocês o que eu recebi. Eu gostaria muito que falar igual Paulo falou quando ele foi ministrar a ceia do Senhor. Porque o apóstolo Paulo falou assim, eu vou entregar a vocês o que eu recebi. O apóstolo Paulo, ele recebeu, não foi de homem, não. O apóstolo Paulo não foi Pedro, nem João, que disse assim, olha, lá no cenáculo, quando Jesus estava na ceia, era assim. Não, quem disse? Quem disse que foi apóstolos, que foi homens que disse a Paulo como é que foi a ceia? Não, foi o próprio Cristo. Paulo passou 3 anos isolado, vocês sabiam disso?
Isso é um estudo muito grande. Isolado. Nem homem nenhum chegou para ensinar Paulo. Sabe quem ensinou a ele? Tudo o que ele falou, tudo o que ele diz, é por isso que ele fala, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo, porque ele passou 3 anos, da mesma forma que os discípulos passaram 3 anos com a presença de Jesus, explicando tudo, Paulo também passou 3 anos, no escondido. Não sabemos em que momento, em que lugar, mas ele ficou num escondido com o próprio Cristo, e o Espírito ensinando todas as letras a Paulo. Aleluia, glória a Deus. E aí Paulo começa a falar assim nessa carta, capítulo 26, isso é mistério, isso é coisa tremenda. Deus, em nome de Jesus, Pai, fala conosco, Deus, fala aquilo que o Senhor quer que a gente escute, para que a nossa fé aumente, para que a gente possa sair dessa escuridão que o mundo apresenta. Meu Deus, nós somos luz, nós não somos trevas, Pai, precisamos incendiar essa nação, incendiar o mundo com a Tua palavra, Pai, com as Tuas revelações. Capítulo 26 diz assim, olha só, eu gostaria, deixa eu ver se essa tradução, tem uma tradução que não é a minha, que fala de sobremaneira. Quem tem essa tradução? Sobremaneira. É a sua? Isso. Amém. Essa tradução aqui, ó. Também o Espírito semelhante... Não é não. E também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, não é suficiente. Não é suficiente. Porque tem as traduções, mas essa aqui, olha gente, olha essa palavra aqui, ó. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aleluia, podeis assentar. Eu vou ficar, os outros versículos eu vou ler vocês sentados. Porque eu me empolgo muito e começo a falar, e vocês vão ficar em pé, vão ficar sentados. Dani, era essa palavra que eu gostaria de enfatizar, sobremaneira. Que Ele intercede por nós. Não é de qualquer jeito. Não é como nós queremos. A gente acha que ora muito bem. Muitas vezes a gente se acha orando, e nossa, mas não é você que está orando, filho. Não é você que está orando, filha. Quando você está orando, que o negócio está pegando, que a coisa está subindo, não é você que ora. Porque nós não sabemos orar como convém. Lá em Tiago fala que a gente pede, mas não recebe, porque a gente pede para os nossos próprios deleites. Então a gente não sabe orar. É por isso que os discípulos dizem, Senhor, ensina-nos a orar. Porque uma das dificuldades que os discípulos tinham, amados, era na oração. Era como se proceder diante do Pai, lembra? Eles não pediram como que pregava, eles não pediram como que fazia isso aqui, mas, Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor explana uma oração modelo. Mas quando Paulo, cheio da unção, cheio do conhecimento de Deus, cheio de intimidade, que o Senhor disse, Paulo, assim, traduz o que eu estou falando. Paulo recebeu instruções, irmãos, que vocês não têm nem ideia. Que ele não pôde nem expressar muitas vezes aqui na palavra. Porque ele disse que o que ouviu e que viu foi coisas tão inefáveis, foi coisas tão terríveis, tão tremendas, que foi impedido dele escrever. Por isso o espinho na carne. Sabe para quê, irmãos? Como muitas vezes o Senhor nos coloca um impedimento na vida e a gente acha, fica chorando, fica pedindo para Deus tirar, como Paulo pediu, 3 vezes Paulo pediu, Senhor, tira-me esse incômodo, tira-me esse espinho na carne, que a Bíblia não revela claramente o que era. Alguns têm suposições, que Paulo teve problemas de vista,
teve outros problemas por causa de onde ele foi pregar. Era um lugar muito sombrio, muito pantanoso, e talvez ele tenha pego a malária, e a malária deixa a pessoa muito ruim, às vezes afeta até a visão, então supõe-se que pode ter sido isso. Mas ele pediu ao Senhor: Senhor, me tira esse espinho na carne, me tira esse incômodo que muitas vezes me impede de andar. Mas o Senhor disse não. Por isso que a gente às vezes pensa: Senhor, faz eu ficar bom, Pai, eu estou doente, eu quero fazer a tua obra, Senhor. Senhor, cura. Senhor vai usar você doente. Vai usar você num cárcere, vai usar você, sabe, aonde você estiver. Para Deus não há limites. E Paulo foi usado de uma forma absurda. E o que ele viu lá no lugar que Deus levou, que se diz que é o terceiro céu, chegou lá e o Senhor mostrou para ele coisas estupendas, coisas incríveis a respeito do céu. E disse para ele: epa, calado, você não vai dizer o que você está vendo aqui, apenas dá uma noção para o meu povo do que vos espera aqui. Por isso ele disse, por isso ele não me tira o espinho na carne, para que eu não me ensoberbecesse. Amados, o que Paulo viu, queridos, é coisa de outro mundo. Imagine se ele começasse a espalhar, todo mundo, com essas revelações, poderiam achar que teria que ir para o céu, teria que ir logo, teria que subir rapidamente. Deus não deixa isso acontecer. E Paulo volta cheio de revelações, mas o suficiente para nos mostrar um pouco da plenitude da glória que será revelada, porque a palavra diz que nem olhos viram. É isso que Paulo diz: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem pensamento, nem chegou no coração o que Deus tem reservado para vocês, para nós. E quando ele vem, ele começa a escrever e faz essas escritas em Romanos, nesse momento, dizendo que nós, não fiquem preocupados, não fiquem sem esperança, não fiquem angustiados, porque há alguém poderoso que está com vocês, que está contigo. E olha o que ele diz: ele intercede por vocês de maneira, não é uma maneira qualquer, é sobremaneira. E sabe essa palavra sobremaneira, ela em hebraico, ela tem a mesma expressão, sabe de qual palavra? Lá de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira é uma coisa imensurável, é a mesma maneira que o Espírito Santo intercede por nós. Com o mesmo amor, com a mesma intensidade, com a mesma paixão que Cristo teve por nós. É a mesma paixão, irmã, que Deus usa o Espírito Santo para orar, para interceder pela irmã. Às vezes está pedindo tantas coisas, e eu sempre repito isso: nós pedimos muitas coisas a Deus, e uma só coisa importa, é a presença dEle, é o aconchego, é você ser o xodózinho de papai, é você sentar no colinho dele e ele afagar a tua cabeça. É você colocar o seu rosto no colo dele, no peito dele, ouvir o coração de Deus palpitar por você. Você sabia que o coração de Deus palpita por você? Você acredita que quando Deus olha para mim, para você, ele fica cheio de alegria? O amor dele por nós é imensurável, é sobremaneira. O Espírito está conosco. O Espírito Santo intercede por mim, pobre pecadora. Pobre pecadora. Nossa natureza humana não nos deixou, irmãos. Não se achem super crentes, porque a natureza do homem ainda está em você. E muitas vezes essa natureza, ela quer voltar, ela quer crescer. Se você não subjugá-la com o Espírito Santo, ela vai fazer parte da sua vida novamente. Vai querer trazer os prazeres do mundo novamente para você, para mim. Se eu não colocar o Espírito Santo acima da minha vontade, que é a carne, eu vou fazer tudo de novo. É por isso que muitos caem. Não é porque são desgraçados, não é porque são humanos. E diz: olha, eu vou interceder por vocês, sabe por quê? Vocês não sabem pedir. Porque vocês ficam pedindo o tempo todo pedra. Deus não quer dar pedra
filho, Deus quer dar pão. Para filho, Deus prepara mesa, com pão, com banquete, com aquelas comidas maravilhosas que nos enchem os olhos. Para filho, Deus não dá pedra, dá pão. Para filho, Deus não dá escorpião, Deus dá ovo. E a gente está pedindo escorpião para Deus. A gente está pedindo cobra para Deus. A gente está pedindo miséria para Deus. E o Espírito Santo chega para Deus e diz assim: ei, não. O Espírito Santo, ele filtra o que você pede. Sabe por quê? Porque se deixar, Cristina, o homem está pedindo avião, helicóptero, navio, submarino, foguete, menos a presença do Senhor. Ah, Senhor, minha vida está tão difícil. Ah, Senhor, abre a porta para isso, para aquilo outro. Deixa Deus dar para você o que Ele quer. Aí o Espírito Santo, ei, não peça, você não vai pedir isso, porque Deus não vai lhe dar, porque Ele amou, Ele te ama. Sabe por que tuas orações muitas vezes não são respondidas? E muitas vezes nem vai ser respondida durante toda a sua vida, porque não é o que Deus quer para você. Sabe aquele negócio que você está achando que é maravilhoso, que é o top dos top? Não, Deus quer isso para a minha vida. Talvez Ele não queira. E esse não é por amor a você. É para te dar o que você precisa. Porque o que você precisa é o que o Espírito Santo quer te dar, não o que você quer. Deixa o Espírito Santo então fazer a oração que você precisa, que eu preciso. Porque Ele está dizendo assim, olha, que Ele intercede por nós, com gemidos. Gente, o que é gemido? O que é gemido? É algo que não sai palavra. A dor é tão grande, não é? Que você não consegue nem falar. Você só faz gemer. E como é que é um gemido? Geralmente, como se é um gemido de dor. Não é? Ai, 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 ai. E esse gemido inexprimível é o que o Espírito Santo faz por mim e por você. Porque nós não sabemos falar com palavras, o Senhor usa o Espírito Santo para interpretar. Aí você está achando que está orando bonito, que está pedindo coisas lindas, que está fazendo tudo igualzinho Deus quer, e o Espírito está lá dizendo, ei, Senhor, ele não precisa disso, ela não precisa disso, ela precisa disso, disso, disso. Você filtrou tudo, mudou tudo. Aleluia. E vocês sabiam que na Trindade, duas pessoas da Trindade, oh meu Deus, duas pessoas da Trindade são intercessores por nós? Um já sabemos que é o Espírito Santo. E quem é o outro que intercede por nós diante de Deus, à destra de Deus? O próprio Jesus. A palavra diz que Ele é o nosso advogado. Ele é o legal. Legal, estou falando de lei. Não é legal também. Mas Ele é legal, Ele é forense, Ele é aquele que defende, é aquele que defende dos acusadores, é aquele que diz assim, ei, Satanás está acusando esse aí, mas eu já morri por esse pecado, viu? O meu sangue já cobriu. Então nós temos um intercessor lá no céu que intercede de lá para cá. E nós temos um intercessor, o Espírito Santo, que intercede de cá para lá. Gente, nós estamos cobertos de intercessores, os melhores. A gente pede para o irmão interceder por nós, é bênção. Mas quando ele vai interceder, ele precisa do Espírito Santo também para ajudar. Mas nós temos dois, um no céu e um na terra. O do céu está ao lado de Deus e o da terra está dentro de nós, intercedendo, oh, aleluia, orando por nós. Oh, que mistério maravilhoso. A Trindade Santa reúne-se e tem esse plano. Vamos interceder por eles, senão eles não vão conseguir permanecer firmes. É por isso que eu estou aqui de pé. É por isso que você está de pé. É por isso que você aí, ouvindo essa pregação, você está de pé na presença de Deus, porque tem dois intercessores máximos, os sumo intercessores da minha e na sua vida. Um se chama Jesus Cristo, o outro se chama Espírito Santo. Dois intercessores no céu e na terra. Amados, nós estamos, olha, dentro dessa redoma de proteção espiritual que eu estou falando. Mas nós não somos isentos das aflições do mundo, como o irmão Rui mesmo falou, de uma irmã que foi morta, uma irmã que estava orando, né, irmão? Na igreja, chega um usado pelo inimigo e a mata. Eu estou falando do espírito que vai ser eterno.
Porque essa carne aqui, ela é perecível, de um jeito ou de outro. Se Jesus não voltar antes, essa carne vai perecer, essa carne vai morrer. Porque a palavra diz que sangue não é do reino. Essa carne que é contaminada pelo pecado, ela não pode subir aos céus. Não tem como. Essa carne, ela é da terra, ela não é do céu. Essa carne aqui foi feita do pó da terra. E do pó, o Senhor fala, voltará para estarmos com Cristo na glória, um outro corpo, e não há sangue, o sangue não herda o céu. Então eu estou falando de um lado espiritual, de um lado que vai ser eterno. Nós estamos cercados por 2 intercessores que ora ao Pai pela nossa vida eterna, para que nós não caiamos, para que nós não desviemos do caminho da verdade. É isso que eles fazem, e nos protegem também, nos protegem do maligno, das hostes do maligno. O Espírito Santo, ele age de forma intensa, que é existencial, que é dessa maneira, de tal maneira. Ele também intercede, como nós falamos, de forma agônica. Agônica é de agonia. Mas que é isso? Está falando isso do Espírito Santo de Deus? Sim. A palavra diz que ele é uma pessoa. Ele se entristece, não é? Então, ele se agonia, ele fica agoniado com a nossa dor e geme. E a terceira maneira dele interceder por nós é de maneira eficaz. Não há erro, não há dúvida, não vai ser de outra forma, nós vamos ter vitória, aleluia. E nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo sabe, ele sabe, e aí quando ele faz esse gesto, quando ele fala assim, de forma agonizante, com essa agonia, sabe por quê, irmãos? E olha que o Espírito Santo, ele fala todas as línguas. Ele conhece todos os idiomas, todos os dialetos. O Espírito Santo, ele conhece tudo. Mas ele não usa palavras. A palavra diz que ele não usa palavras. Ele geme. Ele geme. E só Deus para entender esse gemido que ele faz através das nossas orações. Mas não deixe de orar. Não fique confiante. Mas o Espírito Santo vai orar por mim? Não. Você tem que orar, que é para o Espírito Santo poder fazer a intercessão certa. Se você não ora, o Espírito Santo não ora por você. Sabia disso? Sabe, não entristeçais o Espírito Santo, não afastais o Espírito Santo. Sabe quando você faz isso? Quando você não busca o Senhor. Quando você não ora, quando você não louva, quando você não exalta, quando você não se propõe, não faz propósito, não jejua, quando você não age assim, de acordo com os princípios de Deus, o Espírito Santo não faz por você. Ele só vai gemer e só vai interceder se você entrar no propósito. Se você se ajoelha, se você ora, ele vai junto e ora contigo. Agora, se você não faz pouco caso, não há oração, não há gemido, não há intercessão e não há bênção para as nossas vidas. Porque a gente quer que seja assim, que Deus mande as bênçãos, mas nós não fazemos nada para que elas venham até nós. E quando você consegue fazer isso? Orando. E sabe qual é o mais difícil do crente fazer, daquele que serve a Deus fazer? É orar. Oração é a parte mais difícil da caminhada com Ele. Porque precisa de tempo, de resiliência, de amor, de vontade de falar com Deus. Aleluia. E Deus está tão determinado em conduzir você à sua glória, que Ele se solidariza por você. E escalou tanto o Espírito Santo como o Senhor para fazer a parte, que é orar, que é falar através de você com o Senhor. Aleluia. E como é importante a gente receber do Senhor e entender a vontade dEle. Muitas vezes queremos nos revoltar com o próprio Deus, questioná-lo. Uma das coisas que eu aprendi assim, na minha caminhada é que nós não podemos questionar Deus, não podemos perguntar a Deus por quê, mas esperar o propósito dEle se confirmar nas nossas vidas. Muitas vezes a gente não entende porque nós estamos passando por certas situações, não é? A gente olha assim, mas eu não estou fazendo, na nossa cabeça, a gente não está fazendo nada de errado.
E nada como a história de Jó. Jó era íntegro. O próprio Deus testemunhava de Jó. Está vendo meu servo Jó? Homem íntegro, que se desvia do mal. Homem que é fiel à sua esposa. Um homem que educa. Olha, ele faz sacrifício para os filhos todo dia. Ele dá o dízimo. Olha, Satanás, esse servo aí é bom. E Jó perde tudo. Sabe o que é perder tudo? Inclusive os 10 filhos de uma vez. Você já imaginou você enterrar os 10 filhos? Você chegar assim vamos dizer, aqui seria num local grande, né? Jó era um homem conhecido, um homem importante. E geralmente quando a pessoa é importante, alguém morre, colocam num ginásio, num local assim importante, vamos dizer, 10 caixões. Está Jó e a mulher dele lá chorando os 10 filhos. E Jó chega e por 16 vezes diz a palavra. Jó pergunta, por que Deus, por que Deus, por que Deus, por que Deus, por que Deus? 16 vezes ele perguntou, por que Deus? Sabe quantas vezes Deus respondeu para ele? Nenhuma. Silêncio. Aí depois 34 teses, 34 argumentações. Sabe o que é que Deus falou para Jó? Deus perguntou 70 vezes a Jó. Jó, onde você estava quando eu fiz o céu e a terra? Jó, onde você estava quando eu fiz os oceanos? Jó, onde você estava quando eu fiz o mundo? Jó, quem é você para contestar? Jó, quem é o soberano aqui? Jó, põe a mão na boca e diz, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora meus olhos te veem. Mas agora eu sei que o Senhor é o soberano. Agora eu sei que o Senhor é que manda na minha vida. Eu sei que o Senhor é que pode tirar, o Senhor é que pode devolver. Aleluia! Tudo está na mão do Senhor, tudo tem um propósito. Deus não faz nada por acaso na minha e na tua vida. Deus não é menino para brincar conosco. Deus não é menino para fazer a gente de bobo, não. Deus faz um propósito na nossa vida e cumpre com ele. Precisamos estar ali, num lugar onde Ele tem para nos dar. Não podemos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não podemos fazer como o povo de Israel, que poderia chegar à terra prometida em poucos dias, passou 40 anos para chegar lá. Não podemos fazer como a Sara fez, entregou a sua serva a Abraão, a seu marido, para que ele tivesse filhos com ela, quando o Senhor já tinha dito, por meio do seu servo, que Isaac seria o filho da promessa. Só não podemos fazer aquilo que o Senhor não ordenou a gente fazer. Se o Senhor manda você esperar, você espere. Se Deus mandou você avançar, você avance. Se Deus não respondeu nada, você fique na sua esperando a resposta. Mas não faça nada por sua conta e risco. Porque Deus pode até cumprir o propósito na sua vida, porque é promessa. Mas se você saiu fora daquela linha, você vai primeiro colher o que plantou. Porque a lei de semeadura é para todos, queridos. É para crente, é para não crente. Plantou abóbora, não vai colher jiló. Plantou goiaba, não vai colher maçã. Vai primeiro fazer a colheita. Ela é para todos. É a lei da semeadura. É para quem serve, é para quem não serve. Colheu, plantou, colheu. É por isso que precisamos ter isso em mente, de que Deus, Ele tem a solução para a nossa vida, desde que nós firmemos nossos pés em suas promessas. Eu tenho promessa que eu vou ter um filho, vamos dizer assim, como Abraão tinha. Eu vou aguardar esse filho do jeito que Deus falou que viria, por meio de quem Deus falou que viria. Então, é isso, é obedecer. É escutar e obedecer. A promessa pode vir daqui a 5, a 10, a 15, a 20, mas você não vai morrer sem que antes essa promessa seja cumprida. Só se não foi promessa de Deus. Aí realmente não se cumpre. Se for profecia errada, se for profetada, meu irmão, é por isso que tem que julgar a profecia, não o profeta. Julgue a profecia que falarem a respeito de você. Espere ela se cumprir. Dê um tempo determinado. Porque tem um tempo determinado para todas as coisas. E para o cumprimento da palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia.
E quantos outros não precisaram escutar a voz do Senhor, não precisaram escutar e entender o que Deus queria para a sua vida? Com tantos obedientes, homens obedientes. Nós temos vários na palavra que obedeceram a palavra do Senhor e recebeu o galardão, o presente, a promessa. Assim que precisamos estar. Aleluia. E o Senhor não está dizendo que tudo que acontece com você são coisas boas. Todas as coisas contribuem. E aí nós vamos seguir aqui o versículo 27, que diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Então, todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor não está dizendo que são coisas, Ele não está dizendo aqui, olha, só as coisas boas vão contribuir. Não, todas as coisas. O que aconteceu com Jó foi terrível, mas contribuiu para Deus operar o milagre. Maior ainda, tudo foi dobrado para Jó. Até os seus filhos, falaram, mas ele deu 10 de novo, e os 10, não conta? Filho é para sempre, os 10 que morreram também eram filhos de Jó. E os 10 que Deus deu de volta, fizeram 20 filhos, Jó teve. Tudo dobrado. Então, todas as coisas contribuem, cooperam. Quantas coisas vocês já passaram na vida que deram errado, e que isso fez com que vocês crescessem, fez com que vocês fossem abençoados por Deus de forma abundante, abundante. E muitas vezes as pessoas olham para você e dizem coisas, e Deus tem outros planos. Eu lembro que o marido ainda era do exército, ele tinha, falando em termos material mesmo, né? E tinha ido para uma outra viagem aí, acho que foi o Haiti. E quando chegou uma pessoa, um irmão em Cristo, chegou para mim, foi para mim conversando, ele estava chegando já, estava voltando do Haiti. E essa pessoa disse assim para mim, irmã Sandra, eu acho que Deus, aqui em Brasília, olha a palavra, eu acho que aqui em Brasília, o irmão Antônio Carlos não tem mais nada para receber, não. Ou no Exército, não, foi em Brasília. Aí eu olhei para ele assim, e falei, irmão, a Bíblia diz que o que Deus tem para nós são coisas tremendas. O suprimento do Senhor não acabou para Antônio Carlos, não. Falei isso para ele, sabe? Falei para o irmão. E não demorou muito. O irmão foi testemunha de um milagre muito maior, de algo muito maior que aconteceu na vida do Antônio Carlos. Então, aquilo que Deus tem prometido para você, o inimigo vai usar pessoas para dizer que não é. Vai dizer assim, irmã Deni, o que você está querendo fazer, isso não é para você. Deus não tem isso para você. Pode ter certeza que Deus tem. Quando vem alguém querer tirar aquela esperança, aquela promessa que Deus fez na sua vida, você repreenda. Porque Deus tem sim o que Deus prometeu, homem nenhum tirará, muito menos o inimigo da sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu já estou terminando. E eu acho interessante, tem uma história de um menininho. Menininho, mas quando ele cresceu, ele escreveu aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Eu esqueci o nome dele. E ele conta na sua biografia que quando ele era criança, ele gostava muito de ficar sentado ali, a mãe bordando, fazendo bordado, e ele disse que gostava de ficar sentado aos pés da mãe dele. E ele disse que um dia, brincando de alguma coisa, ele disse que um dia ele olhou para cima. Quando ele olha para cima, a mãe está com esse bordado, e ele só via fio solto, um emaranhado de fios, uma coisa estranha, né? E ele falou assim para a mãe, ele conta, mãe, que coisa horrível que a senhora está fazendo. A senhora só tem fios, é muito feio o que a senhora está fazendo. Não estou entendendo o que a senhora está fazendo, mãe.
Aí a mãe coloca ele no colo e pega o bordado e mostra. O bordado maravilhoso. O direito do bordado, lindo. E ele diz, mãe, mas é muito lindo. O que a senhora está fazendo? E ela fala assim para ele, filho, é que você estava vendo pelo avesso. E Deus vai colocar você no colo dele. Para mostrar o direito que Deus escreveu na sua vida. E vai dizer assim, olha filho, que coisa linda que eu escrevi a teu respeito, porque lá você só estava vendo emaranhado, coisa torta, mas o que eu tenho para você está aqui na minha mão. E creia que você vai receber, amados, vai receber o melhor de Deus, porque nós temos um intercessor, Espírito Santo de Deus, que intercede por você, que intercede por mim e fala para Deus, olha Pai, como eles são lindos. Eles querem sentar no teu colo e ver o direito da vida deles. Em nome de Jesus. Amém?